Então vamos continuar com filosofia, né? Nossa aula aqui sobre o pensamento. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o pensante. Essa aula ela tá na página 40, tá? Aqui tá falando, né, aquela imagem que tem lá no começo do nosso livro, que mostra uma pessoa assim, né, parada, refletindo, a mão aqui assim, cabisbaixo, pensando em alguma coisa, certo? O pensante. Nós já sabemos o que é o pensar, certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Tem um texto lá no livro de vocês, na página, se eu não me engano, 41, 41, que está falando sobre pensar. É um rapazinho falando. Para mim, a coisa mais interessante do mundo é pensar. Eu sei que há muitas outras coisas que são importantes e maravilhosas, como a eletricidade, o magnetismo e a gravidade. Mas, embora compreendamos essas coisas, elas não podem compreender-nos. Por isso, pensar deve ser uma coisa muito especial. O que ele quis dizer com isso aqui? Que isso aqui foram criados pelos homens, né? E que eles fizeram o quê? Eles pensaram, ou eles passaram por alguma situação em que exigiu que eles pensassem sobre isso, para que criasse o quê? A eletricidade, veio junto com a necessidade, né? Conheceram a gravidade, por exemplo, segundo a física, diz que descobriu a gravidade a partir de um rapaz sentado debaixo de uma árvore, uma macieira, e a maçã caiu na cabeça dele. E aí daí ele começou a pensar, como é que cai, né? Por que que cai? Então daí surgiu a ideia da gravidade, que nós somos atraídos, né, para baixo. Por isso que a gente não fica flutuando, voando, como é no espaço que não tem gravidade, entendeu? Então foi a partir do quê? Do pensar, ok? Então pensar é importante? Sim, com certeza. Lembra que eu falei que a gente sempre tem que pensar antes de fazer, antes de agir, antes de falar? Pois é. Então pensar é muito importante. O que é o pensamento? Ele tem origem no latim pensare, que significa pesar ou avaliar o peso de algo. Logo, o pensamento é um processo mental que reside na mente humana e proporciona ao ser humano modelar a sua percepção do mundo. Então, isso quer dizer o quê? Que tudo que a gente faz reflete de um pensamento da gente, não é? Por exemplo, se eu quero algo, vamos dizer, é porque eu pensei muito naquilo que eu queria, certo? Pensei, eu quero um celular, ou então eu quero um joguinho. É porque eu pensei muito que eu queria aquele joguinho. Por quê? Porque eu já zerei a fase daquele outro jogo, então eu quero aquele jogo mais novo, mais recente, né? Então eu pensei sobre isso. Pensar sobre a questão da prova, vamos dizer, você vai fazer uma prova e aí você pensa. Logo você tem que o quê? Estudar, certo? Então o pensamento, ele reside na mente humana, tá? Como eu disse mais uma vez, animal não pensa, animal é um ser irracional. O ser humano é que tem essa capacidade de pensar. E aí, com esse pensamento, ele nos proporciona pensarmos sobre a forma como vamos agir diante das pessoas, diante da sociedade, diante do mundo, entendeu? Então, é importante o pensamento? Sim. Como o texto falou anteriormente, a coisa mais interessante para o rapazinho é pensar, certo? Porque nós temos muitas coisas importantes, mas o pensamento, ele vai dar origem a muitas outras coisas. E como diz aqui, é pesar ou avaliar o peso de algo, certo? Por isso é muito importante você sempre analisar e pensar antes do que vai fazer, certo? Sempre estudar e brincar. O que eu preciso fazer urgentemente? O que é mais necessário? É só brincar? Não. Eu tenho que pensar também que se eu estudar no tempo certo, eu vou conseguir minhas notas boas e depois, o que vem? Só brincar, né? Vou descansar. Então essa foi a nossa aula de filosofia e espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, estamos aqui. Até a próxima aula. Beijos!